Série. É verdade ou mentira? É verdade que o movimento de reforma deu liberdade para que seus membros na Romênia participassem em atos de guerra e derramamento de sangue, cometendo assim o mesmo erro da Igreja Adventista? É mentira. Vejamos rapidamente qual foi a posição que a Igreja Adventista tomou no início da Primeira Guerra Mundial. Apesar de tudo isso, reconhecemos, no tempo sério da guerra atual, o nosso dever de apoiar a defesa da pátria, e sob estas circunstâncias, carregar armas também no sábado. Esta nossa tese fundamental comunicamos-la a todos os nossos correligionários. Além disso, pedimos às igrejas fazer cultos de oração, rogando a Deus a vitória das armas alemãs. Essa posição foi ratificada em 1920, pela liderança mundial da Igreja Adventista, que afirmou: os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como aceitaram nossos irmãos da Europa. Temos seguido o mesmo proceder de nossos irmãos da Inglaterra, da França e de outros países. Protocolo de Friedenthal, página 64. Para tentar justificar a posição adotada pela Igreja na Europa e no mundo ao conceder liberdade para que soldados adventistas matassem seus inimigos e irmãos de fé nas trincheiras adversárias, o presidente adventista argumentou, dirigindo-se da seguinte forma aos irmãos representantes do movimento de reforma, em 1920. Cremos que os pontos de vista que defendeis são totalmente errados. Que haveríeis dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinai, vos houvesse encarregado de matar o rei de Bazã, e todos os homens, mulheres e crianças? Vós o teríeis acusado de assassinato? Protocolo de Friedenthal, página 93. Jamais, em nenhum momento da história, se pode apontar ou provar que o movimento de reforma, através de seus líderes ou membros, tenha defendido ou se envolvido em tal apostasia ou absurdo. Esta acusação infundada e mentirosa, contra a nossa Igreja, tem sido fruto de uma falácia, que tem sido usada de forma calculada e maldosa, para tentar jogar o movimento de reforma na mesma vala de podridão de apostasia, em que caiu a Igreja Adventista em 1914. O que realmente ocorreu na Romênia? Os irmãos da Romênia estavam sendo perseguidos, e os nossos dirigentes principais estavam na prisão. Duas eram as razões da perseguição: a guarda do sábado, e por não servir no exército. Estavam também na prisão, junto com os nossos irmãos, alguns dirigentes políticos, do Partido Comunista. Eles eram tratados com rigor, mais que os nossos irmãos. Mesmo a comida deles era racionada. Nossos irmãos compartilharam com esses políticos o seu próprio alimento, e eles prometeram que se eles fossem libertados e fossem eleitos no governo, haveriam de recompensar aos nossos irmãos, e haviam de libertá-los da prisão. Algum tempo depois, o Partido Comunista ganhou na eleição, e esses líderes políticos foram postos em liberdade. Mas eles se esqueceram do que haviam prometido aos nossos irmãos, assim como o copeiro se esqueceu de José no Egito. Nossos irmãos os fizeram se lembrar da promessa que haviam feito. Assim, nossos irmãos foram postos em liberdade, e por um curto tempo, puderam livremente pregar o Evangelho. Isso ocorreu por volta do ano de 1947. O governo exigiu de nossos irmãos que preparassem os estatutos para registrarem a Igreja. Nossos irmãos prepararam os estatutos e os submeteram ao governo, e ele os publicou na Gazeta Oficial. Quando nossos irmãos leram os estatutos publicados pelo governo, ficaram surpreendidos, porque o governo modificou o artigo com respeito ao serviço militar. Veja o documento. Os estatutos publicados na Gazeta diziam: os adventistas da Reforma são fiéis e desejam guardar os mandamentos de Deus,
como seguidores do manso Jesus, cujo caráter desejam imitar, se sentem horrorizados diante do massacre totalitário entre as nações, e não podem tomar parte, como combatentes, em empreendimentos de guerra. Eles fazem o serviço militar, de toda a espécie, em qualquer outra ocupação, em qualquer outro dia, menos no dia de sábado. Os irmãos da Romênia enviaram um exemplar daqueles estatutos à Conferência Geral de 1948, conforme foi publicado na Gazeta do Governo, e perguntaram se podiam registrar a Igreja com aqueles estatutos. O irmão Carlos Cozeu, que foi eleito como presidente da Conferência Geral em 1948, escreveu ao irmão de Nicolice, no dia 22 de setembro de 1950, sobre este assunto, como segue. Peço ao irmão Nicolice, para considerar este assunto, isto é, especular algumas palavras indiretas na Romênia, se eles de fato submeteram tal declaração. Não podemos crer em tão sério assunto sem a devida consideração, ainda que nós objetamos tais expressões, nos seus princípios. Sob o título Autoridade, que o irmão de Nicolice nos apresentou na Conferência Geral. Naquele então, pedimos que essas expressões sejam retiradas. Mas não estamos seguros se isso foi feito. Que o nosso querido Pai no céu abra logo essas fronteiras, para que possamos entrar em contato com eles face a face. A comunicação com eles, sobre este assunto, deve ser feita de tal maneira, que o Estado não note coisa alguma. De outra maneira, melhor que não se faça, pois maiores dificuldades poderão vir contra eles. Por esta razão, não estou enviando ao irmão Muraro circular alguma, porque não sabemos na mão de quem irá cair. Veja o documento. Os irmãos da Conferência Geral, de 1948, responderam aos irmãos da Romênia, que eles não deviam registrar a Igreja com aqueles estatutos. Os irmãos da Romênia responderam dizendo: agora já é muito tarde. Com aquele artigo, ou sem ele, a Igreja não pode ser registrada, porque a perseguição contra a nossa Igreja começou novamente. Não, nossos irmãos na Romênia nunca serviram o exército, e a Igreja não foi registrada com aquela modificação feita pelo governo, e por serem fiéis aos mandamentos de Deus, sofreram muita perseguição e aprisionamento. Esta é a verdadeira história. Se os nossos irmãos fizessem o serviço militar na Romênia, eles teriam liberdade, mas ao contrário, eles foram aprisionados, exatamente porque não faziam o serviço militar. Isso é narrado, também em nosso livro, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, nas páginas 310 a 312. Desafiamos qualquer membro, ou pastor adventista que prove as acusações de que o movimento de reforma tenha cometido o mesmo erro da Igreja Adventista. Nenhum membro de nossa igreja na Romênia, ou em qualquer lugar do mundo, se tornou um combatente na guerra, e tenha permanecido como membro da igreja, como ocorreu ou ocorre com os membros da Igreja Adventista. Vamos supor, no entanto, que na Romênia, os líderes de nossa igreja deram liberdade para a combatência. Perguntamos: tal combatência ocorreu, como aconteceu com a Igreja Adventista, para que pastores adventistas nos acusem de termos cometido o mesmo erro? Temos muitos documentos de soldados adventistas, em campos de batalha, mas onde estão os documentos de soldados reformistas, em campos de batalhas? Não existem, pois isso nunca aconteceu na Romênia e em lugar algum. Mas com a Igreja Adventista, ocorreu. Essa foto é de Zilvadim Branca Vulucivica, chefe da congregação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Azania, Iugoslávia. Quem sabe algum pastor adventista, que tem nos acusado, pode provar suas alegações, mostrando uma foto semelhante, de um reformista, com um fuzil na mão, na Romênia. Isso deve ser fácil, para aqueles que dizem que o movimento de reforma, na Romênia, deu liberdade para que seus membros se tornassem combatentes, assim como fez a Igreja Adventista.
O erro cometido pela Igreja Adventista, com respeito à combatência, não se limitou à Primeira Guerra Mundial. Veja o que ocorreu com os jovens, membros da Igreja Adventista, durante a Segunda Guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial envolveu as Filipinas, a mocidade filipina foi chamada à defesa de seu país. As exigências desta hora de crise trariam a todo jovem grandes provas. Ao partirem os moços para a guerra, pais e mestres sentiram-se muito preocupados se iriam, os filhos e alunos, resistir à prova daqueles terríveis dias. Estariam preparados para sair e enfrentar o inimigo e morrer? Milhares de jovens filipinos marcharam para Bataan e para a morte. Vi-os acenar corajosamente, enquanto partiam, mal pensando que a maioria deles nunca mais voltaria. Bem logo viram-se eles, apanhados por aquela terrível luta de vida e morte, em meio da floresta e das montanhas de Bataan. Por mais de 3 meses, noite e dia, podia-se, do colégio, ver e ouvir o combate. Ali, os poucos professores e alunos, que ficaram, reuniam-se, oravam, esperavam, vigiavam, cogitavam, e nutriam a esperança de que seus filhos e amigos fossem fiéis, leais, e ainda vivessem. Depois, por um dia inteiro, e até tarde da noite, a luta recrudesceu em furor. De repente, para a madrugada, fez-se silêncio. O coração de cada um de nós indagava: que terá acontecido? Resistiram nossos bravos rapazes à prova? Depois, naquela noite, chegou a notícia de que Bataan havia caído. Retinem-me ainda aos ouvidos aquelas palavras: caiu Bataan. Que seria de nossos filhos? Quantos haveriam, atravessado aquele terrível batismo de fogo? Sentiamo-nos gratos por haver terminado. Mesmo que fossem prisioneiros, teriam permissão de descansar. Mas não lhes foi permitido descansar. Foram imediatamente cercados, e, sem descanso, sem comer nem beber, foram forçados a começar aquela terrível marcha fatal de Bataan. Muitos deles se achavam doentes, outros feridos, e todos estavam famintos e sedentos, e extremamente fatigados, havendo combatido continuamente, por cerca de 1 semana, dormindo pouco ou não dormindo absolutamente. Por horas e dias foram forçados a caminhar, à ponta de baioneta, ao sol, sem comer e quase sem descanso. Muitos dos doentes e feridos, incapazes de prosseguir, caíam à beira do caminho, e eram mortos onde caíam. Havia rapazes adventistas, rapazes do Colégio da União Filipina, naquela marcha fatal, e naquele campo de concentração. Revista Adventista, março de 1947. Os adventistas nos acusam exatamente do que eles fizeram, e não nós. Veja qual foi a posição que a Igreja Adventista assumiu também na Romênia. Sob liderança de Pauline e patrocínio da União Romena Adventista, foi publicado: tomar parte no serviço militar e na guerra não equivale a fazer concerto com o mundo, nem apoiar Babilônia. Participar da guerra não passa de simples dever civil. Quanto ao serviço militar, nossos jovens cumprirão o dever no sábado. Veja a situação da Igreja Adventista nos dias atuais. Desde 2007, o Exército dos Estados Unidos contava com cerca de 7.500 adventistas, voluntários, quase todos, com exceção dos capelães, servindo como combatentes.